Já estou eu aqui novamente hoje para falar a respeito de inimigos kármicos. O que será um inimigo kármico? Olha, se a pessoa acredita em vidas passadas e naquela vida que passou, naquela outra existência, ela arrumou uma desavença com uma pessoa, uma briga, uma traição, alguma coisa aconteceu lá atrás. Aí a pessoa desencarnou, tu desencarnou também, foram pro astral, aí esperaram um tempo, aí resolveram reencarnar de novo. Aí quem reencarnou? Tu reencarnou de novo. E aquele inimigo daquela vida não reencarna. O que acontece? Ele pode ter acesso à tua vivência aqui na Terra. Pode ter sim. Por quê? Porque existe um débito aí entre vocês dois. E ele, provavelmente, ele recebeu a outorga espiritual de vir te apurrinhar aqui nessa existência. É, a gente ri, mas é verdade. Essas coisas podem acontecer sim. Quem estuda espiritismo sabe muito bem do que eu estou falando a respeito desses nossos irmãos desencarnados que ficam aí em nossa volta tentando nos prejudicar de alguma forma, porque existe uma dívida. Nós estamos em dívida com este irmão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar algumas situações e ele vai ficar no nosso campo energético, vibrando e emanando coisas no nosso mental e na nossa vida cotidiana para que a gente desperte, que a gente se dê conta, que a gente se lembre, ora, mas a gente não tem lembranças das outras vidas, não é mesmo? É, porque quando a gente reencarna, se a gente trouxer lembranças das outras vidas, a gente não vai querer ficar aqui. Acha que a gente vai querer ficar aqui? Não, a gente vai querer voltar para casa, né? É óbvio. Então, a gente tem o nosso véu do esquecimento. Então, como fazer para descobrir se a gente tem algum inimigo kármico, algum irmão desencarnado que está aí cobrando, né, a gente a solução de um problema que aconteceu naquela outra vida? Gente, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos tendo a oportunidade aqui no planeta, na reencarnação, de resolver algumas coisas, aprender, sentir. O principal motivo que nós estamos aqui é sentir, vivenciar, experienciar as coisas da crosta, estar em um corpo físico, uma matéria condensada diferente, sentir frio, sentir fome, sentir sede, experienciar com outras pessoas, sobreviver, né? Que é o principal que a gente aprende aqui, é sobrevivência. Amar uns aos outros, ter compaixão, exercer todo tipo de coisa para o bem. É isso que a gente veio fazer. Mas tem gente que parece que esquece isso, né? E vem só pra apurrinhar a gente. É verdade. Também temos aí irmãos encarnados que parece que vieram direto do inferno pra tirar a gente do prumo. É verdade. Existe isso também. Então é o seguinte. Nós vamos sofrer esse tipo de assédio constantemente. Porém, existe uma brechinha aí. Se a gente está vibrando, se a gente vibra o bem, a compaixão, se a gente leva a nossa vida de uma forma amorosa, se a gente tem respeito pela gente, pelos outros, não quer dizer que a gente deva estar ligado a uma religião ou temente a alguma punição, algum castigo. Ah, porque se eu não fizer isso, Deus vai me punir. Não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com existência. Então eu vou vir e vou procurar levar a minha vida da melhor forma possível, não interferindo no livre-arbítrio do outro, ou seja, eu não vou tirar a vida de ninguém, eu não vou lesar ninguém, eu não vou prejudicar ninguém e nem a mim. Eu não tenho direito de prejudicar a mim mesmo também, porque eu vim aqui para aprender. Posso errar? Devo errar. Devo errar, porque aí eu errando eu vou aprendendo e assim eu vou levando uma bagagem de experiência maravilhosa, né? Ou seja, eu tenho que tirar proveito dessa existência. Mas aí tem um irmão que resolveu vir junto comigo para ficar, né, me alfinetando, para ficar me apurrinhando, porque ele quer receber aquela dívida que ficou lá atrás. Eu não sei o que eu fiz. Não sei. Eu não sei se eu matei alguém, eu não sei se eu traí alguém, eu não tô sabendo disso. Eu só sei que eu ando sofrendo algum tipo de interferência.
Que interferência? Pode ser na vida amorosa? Pode ter uma pessoa desencarnada, um espírito que não queira que eu seja feliz nessa vida. Sim, é. Tem algum irmão desencarnado que não quer que eu prospere. Tem alguém que quer que eu adoeça, que eu viva doente. Sim. São espíritos vingativos? Eu não diria que é vingança, tá? Eu diria que é cobrança. É bem diferente. Então, quando a gente quer cobrar algo de alguém, a gente vai prensar essa pessoa, vai pressionar essa pessoa de alguma forma para que ela pague o que ela deve. Então, como ele não tem um corpo físico, ele está num outro tipo de matéria, uma matéria mais sutil, como que ele pode fazer isso? Se ele aparecer para nós, a gente infarta, né? E não consegue pagar nada. Então, ele vai assediar a gente moralmente, mentalmente, psiquicamente. É assim que a coisa funciona. Ou seja, nós vamos estar o tempo inteiro recebendo informações que a gente pode traduzir por intuições, pensamentos recorrentes, alguma coisa nesse aspecto que esse irmão desencarnado está nos passando. Ele pode estar tentando nos prejudicar? Pode. Ele pode estar tentando prejudicar, sim. Ele pode tentar empatar a nossa vida. Pode. Então a gente tem algumas coisas aí que a gente precisa ficar atento e muito atento. A minha vida, ela é uma sucessão de problemas, ou seja, eu estou sempre doente. Primeira coisa que eu vou pensar, o que eu ando fazendo com a minha cabecinha? Será que eu não consigo expressar o que eu sinto e o meu corpo reflete? Será que eu tenho um pensamento tão negativo que eu não presto atenção em mim e meu corpo acaba manifestando isso? Então eu vou descartar essa hipótese. Não, eu sou uma pessoa que já estudei a respeito, eu sei que a gente precisa pensar e vibrar positivo, eu sei que a gente está aqui em aprendizado, então descarta essa possibilidade. Eu posso ir até um centro espírita, um terreiro de umbanda, em algum lugar que trabalhe com mediunidade, que trabalhe com isso, com a espiritualidade, com a mediunidade, e eu posso pedir essa informação para aquele irmão que está ali trabalhando. Ou seja, vamos chegar na hora que começa a sessão e nós vamos pedir para conversar com um médium que está ali recebendo, intermediando um guia, e nós podemos fazer essa pergunta. A gente vai falar o sintoma que a gente tem, por que a coisa não vai, e aí podemos ter essa resposta sim. Se tiver a resposta positiva, o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa frequência. Por quê? Isso não aconteceu na outra vida? Aconteceu. Então, o que eu posso fazer nessa vida para que esse irmão desencarnado ele entenda de uma vez por todas que isso aconteceu, ficou lá atrás e que não adianta ele me cobrar agora, porque não tem como eu pagar. Então, eu vou exercer o quê? O perdão. Eu vou pedir perdão e vou me perdoar por qualquer que seja o motivo. A oração do perdão ela é fundamental nesse momento. A gente precisa se perdoar se a gente cometeu algum erro, se a gente lesou alguém, se a gente fez algum mal, a gente precisa primeiro, eu me perdoo. Se eu cometi alguma coisa e hoje eu trago isso na minha bagagem espiritual, eu me perdoo por ter feito isso e eu peço perdão àqueles que eu prejudiquei. Primeira coisa, isso tem que ser, profundo, muito sincero, que aí, aquele espírito, ele vai entender, se ele quiser entender, é lógico, né? Porque não adianta, aqui é a mesma coisa, a pessoa vai lá, faz um monte de burrada, aí pede perdão, eu perdoo se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou continuar jogando na cara daquela pessoa, quanto ordinário que ela foi, como foi idiota, etc, 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 e tentando prejudicar aquela pessoa. A mesma coisa no mundo espiritual. A mesmíssima coisa, ou seja, nós levamos daqui da nossa encarnação mágoas, rancores, raiva, ódio, levamos tudo isso junto com a gente. O mundo espiritual não é diferente, não. Ninguém morre e vira anjo, tá? Ninguém vai morrer e vai criar duas asinhas, vai sair voando aí tocando arpinha. Não é assim que funciona. Ou seja, aqui a Terra, tá? Ela é uma escola, nós estamos aqui para aprender, mas quando a gente sair daqui, a gente vai voltar para casa, que é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai viver. Ai, tá, e como é que você sabe isso? Porque eu leio.
tá? Porque eu estudo, porque eu me interesso por esse tipo de assunto, porque eu não acho que a vida seja essa brevidade que é, nasci, vivi, acabou, morreu, não vou fazer mais nada. Qual é o fundamento de ser assim? Hã? Aí então vem o cara lá, faz um monte de atrocidade aqui, aí morreu, acabou e tá tudo certo pra ele? Não, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque tudo no universo é funcional. Tudo aqui na nossa vida, ela tem uma função, é uma engrenagem, tudo tem que se unir, se movimentar e não pode parar. Então a vida não estagna, a vida segue. Então, existe vida após vida. Eu acredito que exista. Se tu não acredita nisso, eu respeito a tua opinião e eu espero que tu respeite a minha, não me chamando de louca, nem de perturbada, nem de macumbeira, né? Nem lá 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 lá. Ou seja, fica na tua que eu tô explicando aqui uma coisa para quem quer entender sobre esse assunto. E eu não sou expert também, tá? Tem muito que aprender ainda a respeito disso. Então a gente precisa defesa psíquica. Como a gente se defende? A gente pode fazer a defesa psíquica, que é o quê? Eu vou fazer um mergulho dentro de mim, vou ver o que está acontecendo de errado na minha vida. Por que as coisas não fluem? Por que eu não consigo fazer determinadas coisas? Parece que é sempre o mesmo, né? O mesmo padrão, a mesma coisa, nunca dá certo. Então será que tem alguma interferência espiritual? Será que existe alguma coisa kármica nisso daí? Porque de repente, né, eu fiz um contrato espiritual com alguém aí e eu não tô sabendo, né, porque eu não trouxe essa informação junto comigo, então eu gostaria muito de saber. Então a gente como pode fazer isso sozinhos? Fazendo uma análise. Como é a minha vida? É assim, assim, assado. O que que dá errado? Sempre dá errado? É recorrente? Eu nunca consigo, eu já tentei de várias formas, já procurei ajuda, eu já li, eu já pesquisei, eu já tô entendendo sobre do que se trata. Então eu preciso mergulhar dentro de mim e começar a fazer essa leitura, né? O que que acontece com a minha mente? O que que acontece com o meu corpo? E parece que eu não consigo dormir tranquilo, parece que eu sempre tenho alguém me olhando, né? Parece que a gente está sempre sendo vigiado. Então a gente sente, nós sentimos, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência num corpo físico. Então nada é estranho para nós. Então a gente percebe que sim, tem alguma coisa estranha. Aí a gente vai pedir ajuda e alguém nos dá essa informação. Tem um inimigo kármico aí. Tem alguém que tem algo mal resolvido que precisa ser resolvido. Então a gente precisa cortar esses laços kármicos, esses laços energéticos. Como? Fazendo o perdão, exercitando o perdão. Se isso não funcionar, podemos fazer uma regressão, uma terapia de vidas passadas, podemos ir até um lugar onde existe o estudo da espiritualidade, onde exista a mediunidade, para que a gente possa entrar em contato com os mentores ou com os guias que nos auxiliem nessa caminhada aí, né, de conseguir se desvencilhar de tudo isso. Tem técnicas energéticas? Tem técnicas energéticas também que a gente pode utilizar cortando essas maldições hereditárias, cortando esses vínculos. O Ho Oponopono é uma delas. Quando a gente pratica o Ho Oponopono, a gente está cancelando todos os bloqueios que a gente traz para essa vida, a gente está cortando todos esses laços, porque a gente está constantemente pedindo perdão, pedindo a misericórdia, porque a gente errou, a gente entende que a gente errou, porque é tão fácil a gente se dar conta disso. Nessa vida que a gente está hoje, a gente é perfeito? Não, né? Então por que na outra vida lá atrás nós seríamos? Não existe perfeição, porque nós estamos em eterna evolução. Então a gente pode ter errado sim, podemos ter errado muito sim, porque hoje pode ser uma bobagem, ou seja, eu fui em algum lugar, encontrei uma pessoa, não a vi, ela me viu e ela achou que eu desmereci ela, que eu esnobei. Ela pode carregar isso para a vida inteira, desencarnar com isso, né? Que eu esnobei, que eu sou arrogante, que eu não dei valor para ela. E ela pode sim ficar me perseguindo por causa disso. Cada cabeça é uma cabeça. Então a gente não pode, eu tenho que ter matado alguém? Não necessariamente. Não, cada um vai interpretar uma situação à sua maneira. Então eu preciso sim, para conseguir me desvencilhar dessas ligações kármicas, a primeira coisa é o exercício do perdão. Eu preciso ser humilde, pedir o perdão e me perdoar também.
quando entra o medo na situação, nossa, eu tenho tanto medo disso, tanto medo de espírito, gente, parece que eu tô dormindo e tá me observando, já não consigo mais dormir, já não consigo mais ficar sozinha em casa. Calma. Calma, agora eu vou falar sobre vibração, ou seja, se eu estou vibrando na frequência do medo, eu vou atrair para mim medo. Então, medo atrai medo. Então, quanto mais medo eu sentir, mais medo eu vou atrair. Então, eu preciso passar para a vibração de quê? Conhecimento. Então, eu preciso conhecer com o que eu estou lidando. Eu preciso entender essa situação que está acontecendo comigo. É aí que entra a defesa autopsíquica, não é? Ou seja, eu vou fazer um entendimento de mim, da situação, porque hoje existem aí inúmeras maneiras de eu conseguir pesquisar, existem livros maravilhosos, vídeos maravilhosos, existe um mundo, assim, incrível de tanta informação. Então a gente não está à deriva, a gente não está aí solto, sem nenhum tipo de recurso, a gente tem recurso sim. Mas agora entrando numa outra parte kármica, aqui eu tenho uma vela de guardião. Nós temos guardiões aqui quando nós estamos encarnados, nós trazemos junto com a gente guardiões desencarnados. São aqueles mentores, são amparadores. Na Umbanda também são chamados de Exus. Então nós temos entidades espirituais que vêm nos guardar, ou seja, eles vêm fazer com que a lei do karma se realize. Então, se eu estou devendo algo para alguém e nessa encarnação eu posso fazer algo para sanar isso daí, esses nossos amigos, eles vão nos impulsionar para isso. Tá vendo quando a gente não tá sozinho? É verdade, nós não estamos sozinhos. Então, como é que eu faço a utilização da vela preta nesse caso? A vela preta, ela é consagrada aos nossos guardiões, assim como a vela branca também é consagrada, tá? A eles. Então, eu posso firmar a vela preta pedindo proteção primeiramente. Proteção, eu quero proteção para eu começar a agir. Depois, eu quero sim que esses guardiões eles estejam ao meu lado e eu consiga entender, ouvir, seja através de sonho, seja através de insight, seja através de intuição, seja através da tela mental, que eu tenha uma informação, que eu tenha algum assim, pá, um flash do que eu posso estar fazendo. Então isso é muito importante. A gente está guardado por entidades espirituais que estão à nossa volta a todo momento. Lembrando, hein? Eles não são nossos empregados, não são babás, não são nossas babás. Eles são mestres que vêm junto com a gente, nos acompanhar para ver se realmente a gente está fazendo tudo certinho. Então não são eles que se afastam da gente, somos nós que nos afastamos dele, porque nós viemos com propósito. Eu vim para a Terra para fazer isso, 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 isso. Meu guardião vem junto comigo. Para quê? Para que eu me mantenha nesse caminho do que eu quero realizar. Quando eu resolvo sair da trilha, eles permanecem na trilha. Eles, bom, quer sair? Então vai, né? Fazer o quê? Vou esperar aqui, de repente tu volta. Então, por isso que eles não são nossos empregados. Então, anjo de guarda, mentor, Exu, guardião, toda essa infinidade de nomes que no final é tudo a mesma coisa, porque eles são os nossos protetores, são os nossos guardiões. Eles vêm com essa missão de realizadores do nosso karma. O que nós viemos fazer? Eles estão do nosso lado para nos ajudar a realizar isso. Então eu posso acender uma velinha preta, eu posso acender uma velinha branca, eu posso não acender velinha nenhuma para eles, depende da minha crença, do que eu gosto. E aí eu vou fazendo esses pedidos de orientação, pedindo para que eu esteja no meu caminho certo, que se existe algum inimigo espiritual que queira que se resolva alguma coisa, então que eu seja instruída para que isso seja resolvido da melhor forma possível, que eu peço perdão pelos erros que eu cometi e eu também me perdoo por isso, porque se eu cometi alguma coisa naquele momento, nessa vida eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra versão, então agora eu venho para aprender, para realizar mais coisas. Então eu posso utilizar sim desse artifício ou deste instrumento que é uma vela. É, uma vela. Ai, mas vela preta. Sim, a vela preta é maravilhosa. Por que o preconceito com a vela preta, gente? Vamos parar com isso, né? Ah, porque vela preta é do mal. Não, a vela preta não é do mal. A vela preta é preta porque ela é absorvedora.
absorve energia ruim, absorve, o preto absorve. Então, por isso que ela é preta. E ela é consagrada aos nossos guardiões também, aos nossos pretos velhos também, pode ser a preta e branca, ou pode ser a preta e uma branca. Aí depende, né? Cada um com a sua crença, cada um com o seu aprendizado. Então, gente, vocês entenderam como é que a gente faz? Primeiramente, para a gente se desvencilhar desses inimigos kármicos, é somente com o perdão, o pedido de perdão. Mas se a gente for fazer um tratamento espiritual de desobsessão, tem que ser em um lugar sério, tem que ser com pessoas responsáveis, porque aí elas vão poder fazer esse tratamento certinho, com tudo certinho, com as energias corretas, tá? Com a simbologia correta, com tudo direitinho para que a gente possa sair o melhor possível e com o maior aprendizado também. Então, entenderam? Ó, primeira coisa, exercício do perdão. Sintomas, a gente sabe, a gente sente que tem alguma coisa errada. Então a gente vai atrás de ajuda, seja de livros, seja de vídeos, seja em algum lugar que trabalhe com isso, a respeito da espiritualidade. Podemos firmar as nossas velas pedindo proteção, pedindo auxílio para os nossos mentores, para os nossos Exus, para os nossos anjos de guarda, seja lá quem é a entidade que tu acredita que faz a tua proteção e a tua guarda. Posso fazer para Deus? Pode fazer para Deus. E nós precisamos abrir o nosso canal mediúnico para que a gente comece a receber informações e a gente pare de ser tão materialista achando que não, é só isso, não, porque eu não acredito, porque eu não vejo. Isso aí já tá meio que ultrapassado, né? Já tá batido esse clichê aí de, eu só acredito vendo. Tá bom, então sinta pelo menos. Sinta, que sentir também é muito importante. Tá bom, gente? Então ficou aí o recadinho a respeito desses inimigos kármicos. Nós precisamos realmente começar a abrir a nossa mente, começar a entender que nós tivemos outras vidas e que em outras vidas nós também cometemos erros, que muitas vezes esses erros têm consequências reverberando até hoje na nossa vida. E que o perdão, o exercício do amor, da compaixão ainda é a melhor solução para que a gente dissolva essas desavenças. Um beijo e até o próximo vídeo.